Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Na verdade, eu ia falar bom dia, mas já são 2 e pouco da tarde. É que meus dias estão meio assim, sem rotina, eu fico meio fora de órbita. Mas eu quis gravar um vídeo pra vocês hoje, bem rapidinho, bem objetivo. Eu vou tentar ser o mais objetiva possível pra esse vídeo não ficar longo. E, na verdade, hoje eu fiz o meu devocional de manhã e eu gostei tanto da palavra que eu li e que eu meditei, porque não basta só ler, a gente tem que meditar, a gente tem que interpretar, né, estudar de verdade, que eu acho que coisa boa deve ser compartilhada e eu decidi compartilhar com vocês. Espero muito que vocês gostem, mas sem mais delongas, eu vou começar agora. Bom, eu vou tentar fazer um vídeo só pra não ter que ficar fazendo muito cortes, essas coisas, pra só juntar lá e colocar no YouTube. Eu vou tentar olhar pra câmera, que é uma coisa que eu tenho dificuldade, mas vamos lá. Primeiro, eu queria falar pra vocês que eu amo essa fase de final de dezembro, final de ano, apesar de... eu tenho consciência que a nossa vida é um constante, né? É um presente constante e que a gente tem que valorizar muito o nosso presente, porque é a única coisa que nós podemos interferir, é onde nosso livre-arbítrio de verdade, de fato, funciona. Eu também acho que a nossa vida ela é cíclica, né? A gente passa por vários momentos, por vários aprendizados. E eu gosto dessa fase de final de ano porque eu acho que neste momento é onde a gente pode avaliar o que a gente tem de bom e permanecer no que for bom. Avaliar o que não nos faz bem e tirar da nossa vida pessoas, coisas, lugares, enfim, hábitos ruins. E eu acho que nessa fase de final de ano é o momento onde a gente faz novos planejamentos, né? A gente coloca no papel os nossos sonhos e eu gosto muito disso. É uma peneira, né? Daquilo que nos faz bem e daquilo que não nos acrescenta em nada. E eu acho que começar o ano na presença de Deus, orando, pedindo discernimento, pedindo orientação é fundamental. Então ontem à noite mesmo eu já fiz todo o meu planejamento, a minha agenda do ano, que eu já comprei. Inclusive, eu vou indicar pra vocês, não é publi, poderia ser, que eu uso todo ano. Mas a agenda é o planner, na verdade, o meu plano perfeito. Ele é um planner maravilhoso, de todos que eu já tive, é o que eu mais gosto. E ele também ele é cristão, então você consegue ter planejamento de leitura da Bíblia, organização financeira, sobre várias áreas da sua vida. Super indico, tem o Instagram deles, vou deixar aqui. Bom, vamos ao que interessa. Eu comecei hoje um devocional novo, é um plano de leitura da Bíblia diferente, e eu não deixei pra começar no dia 1º de janeiro, já quis começar hoje, e eu fiquei muito feliz de ter começado hoje, porque a palavra de hoje, assim, fez muito sentido pra mim, pra esse momento que a gente tá vivendo de transição de ano, né? E pra quem quiser acompanhar, a palavra de hoje é Lucas, capítulo 5, versículo do 27 ao 39, também Gênesis capítulo 1 e 2, e o primeiro Salmo, Salmos 1, que inclusive é um salmo lindo que eu recomendo que todos façam a leitura. Bom, eu vou resumir e vou tentar ser o mais objetiva possível, mas eu acho que, de alguma forma, a leitura desses 3 pontos diferentes da Bíblia fez muito sentido pra mim e me trouxe uma palavra completa, e é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Bom, a gente começa com uma passagem dizendo que Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e pediu para que ele o seguisse. Ele o seguiu e aí posteriormente ele fez um banquete para Jesus, e nesse banquete tinham diversas pessoas, tinham publicanos e outras pessoas. E os fariseus e mestres da lei que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Então essa primeira parte eu achei interessante a gente entender que desde sempre o ser humano insiste em achar que é melhor que os outros, e existe o preconceito, o julgamento, o questionamento. As pessoas estão questionando os convidados de Jesus. Isso pra mim é a maior demonstração da soberba humana. Então esse questionamento, esse preconceito, esse pré-julgamento, ele existe desde sempre. E aí Jesus vem, né, e responde: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento.
Nesse momento, gente, a gente entende que é da natureza humana os pecados, os julgamentos e tudo aquilo que vai contra os ensinamentos de Deus. E aí deixa uma mensagem que é o seguinte: Deus, né, Jesus deixou bem claro que Deus não nos aceita como nós somos. Ele nos recebe como nós somos. E Ele nos recebe, mas a nossa parte, o nosso livre-arbítrio está onde? Na modificação de quem nós somos. A gente precisa melhorar quem nós somos para estar diante dele, para ser merecedor do que Ele tem para nós. Então não basta apenas eu sou pecador, ok, Deus me ama e me perdoa. Mas o que nós fazemos após isso? Então Ele nos recebe, mas Ele precisa que a gente tome o primeiro passo. E aqui no meu entendimento, a mensagem não é só para aqueles que os outros julgam ser errados, mas também para aqueles que estão julgando, porque todos nós em algum momento a gente está pecando. Então aqui ele diz que não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Então de verdade ele nos recebe como nós somos, ele entende as nossas dores, ele entende as nossas razões, ele perdoa os nossos pecados. Tem 3 pecados que a Bíblia fala que são imperdoáveis, mas o resto é perdoável, mas não significa que ele aceita que nós sejamos daquela forma. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa modificar, a gente precisa de uma mudança de mentalidade, não só emocional, mas física, mental, profissional, tudo. A gente precisa se modificar e se adequar a Deus para a gente poder colher tudo aquilo que Ele tem para nós. Essa parte eu vou linkar já com a segunda, que na parte que ele fala Jesus é interrogado acerca do jejum, é o título, né? Ele fala de 2 pontos. Aqui ele fala sobre o jejum, que eu vou falar no final, e ele fala também sobre o vinho. Ele diz assim, ó: ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha e a vasilha se estragará. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. Gente, isso é muito claro. Não adianta apenas buscar os ensinamentos do pastor, da igreja, da Bíblia, do seu devocional, do vídeo que você assistiu na internet. Se você não modificar quem é você, o vaso, né, o externo, físico e emocional, não adianta tanto conhecimento, tanta informação, tanto entendimento, se os seus hábitos são velhos. Então, para que aquilo que você recebeu de novo faça o papel, surta efeito, você precisa modificar. Então, a palavra é bem clara ao dizer que a mudança, ela tem que ser uma mudança de mentalidade mesmo, mas é uma mudança física, psicológica, espiritual, profissional, pessoal. Você precisa absorver todo aquele ensinamento e modificar os seus hábitos, as suas crenças, a sua prática, como você vem se comportando, como você vem agindo, quem é você? Porque a gente se renova todos os dias, a gente tem essa oportunidade de renascer todos os dias quando a gente acorda. Ou seja, nós podemos ser pessoas melhores. Quem era você há 6 meses atrás? Há 1 ano atrás, antes de participar de alguns acontecimentos da sua vida? A gente está em constante mudança e ela tem que ser para melhor, né? Então não adianta tanta coisa boa num vaso antigo. A gente precisa estar nessa mudança, nessa transformação. Para finalizar essa parte de Lucas, ele fala sobre o jejum, né? E eu não vou adentrar na palavra, porque ele cita sobre o jejum, que ele fala que depois que ele for embora, os discípulos entrarão em jejum. E aqui eu só trago a questão do jejum, mais no sentido de um jejum espiritual, um propósito, que eu acho que são aliados, né? Eu até, quando eu estava fazendo o devocional, eu escrevi que o jejum é um aliado para a busca do autocontrole e conexão com Deus. Porque o jejum, a gente não... eu não consigo, Mariana, fazer 24 horas de jejum, 12 horas, eu não consigo fazer tantos dias. Comece de onde você explore a sua zona de conforto, vá um pouco além, porque o jejum é isso, né? O jejum é experiência. Claro que aqui eu vou deixar uma observação para as pessoas que têm algum tipo de problema de saúde, para consultar o seu médico. É óbvio que eu não tô aqui mandando ninguém jejuar por horas ou por dias. Muitos profissionais especialistas na área que vão poder te orientar, mas aqui eu não tô falando do jejum físico para emagrecimento, etc, apesar da gente saber dos benefícios dele. Eu tô falando do jejum espiritual, e aqui entram os propósitos também. O jejum pode ser
cada um faz o seu jejum com Deus. Eu acho que é muito achar que a gente sabe mais que os outros, um dá pitaco no jejum do outro. Eu acho que é uma coisa muito íntima com Deus. Mas você pode fazer, por exemplo, eu sou viciado em café. Eu vou ficar 7 dias sem café e nesses 7 dias, durante 4 vezes por dia, eu vou parar para fazer uma oração e dedicar esses dias a Deus. Ou eu vou tirar um chocolate, ou eu vou tirar o Instagram, ou eu vou tirar as redes sociais, ou eu vou tirar... eu vou fazer jejum de líquido por 24 horas, ou eu vou fazer todos os dias um jejum de 12 horas, só tomando água. Isso é de cada um, eu acho que é muito particular, mas o jejum é fortalecimento. Aqui eu não tô falando sobre o jejum X e Y, eu tô falando sobre um compromisso com Deus. Então, às vezes você abre mão, por exemplo, eu vou parar de me alimentar às 7 da noite todos os dias e até a noite eu vou só tomar água e vou fazer orações, vou dedicar a Deus. Ou vou abrir mão de um alimento X, ou vou ficar 21 dias sem isso ou sem aquilo, para dedicar aquele tempo a Deus, para se abdicar algo da matéria, deixar o nosso eu material para baixo, para que o nosso eu espiritual floresça e chegando, entendeu? Então a gente precisa desse tipo de experiência e a Bíblia fala muito de jejum. Então o jejum, ele é bíblico e eu estou falando do jejum espiritual. Então buscar uma forma de jejuar é uma forma de entrar nessa mudança também. Ou jejum ou propósito, né? Não sei como é que você chama. Mas enfim, tem os jejuns alimentares e tem o propósito, mas como eu disse, eu não vou entrar nesse mérito. Aí eu vou deixar para quem é especialista. E aí a gente entra na outra passagem, que é uma parte totalmente diferente da Bíblia, mas que para mim fez todo sentido, que tá em Gênesis, no capítulo 1, né? Versículo 29, que diz o seguinte: Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, a tudo o que tem em si fôlego de vida. Eu não sei se vocês sabem, mas durante 5 anos da minha vida eu não comi carne, fui vegetariana e... eu não tô aqui fazendo apologia, até porque hoje eu consumo proteína animal, mas eu queria trazer essa palavra de Gênesis. Por quê? Porque a gente tá falando de mudança de hábito, mudança de mentalidade, mudança de vida, para que a gente seja uma nova versão, né? Seja uma pessoa nova. E aqui, Deus foi tão claro ao dizer que todas as plantas, sementes, árvores e vegetais, Ele criou para nos alimentar. Então, às vezes a gente vai na nutricionista e ela fala, come mais fruta, verdura, legumes, vegetais, sementes. A gente acha que é loucura, que é frescura. Gente, e não é. Quem estuda Ayurveda, quem estuda alimentação nessa outra área, e eu já estudei muito, sabe que nesses alimentos que vêm direto da natureza, a gente encontra o prana, que é uma energia vital e que inclusive nos faz muito bem. E assim, essa palavra ela é muito clara para mim ao dizer que Deus ele foi muito perfeito ao criar os alimentos que a gente precisa para se nutrir. A alimentação ela vai muito além de só fome física, né? Então você pode ver que a diabetes é um excesso de açúcar e carboidrato, pressão alta é excesso de peso, excesso de sal. Então todas as doenças, a maioria, elas estão ligadas à alimentação, né? A gente é o que a gente come, isso é verdade. E eu não sou aqui padrão nem modelo para ninguém, mas a minha busca por uma alimentação mais adequada é muito real e sempre existiu, né? E nessa passagem, Deus foi muito claro ao falar o que Ele criou para nos alimentar. Então que a gente possa ter uma relação de paz com nossa alimentação também, uma relação de conexão com tudo aquilo que Ele mandou pra gente, todos os alimentos que Ele criou para nós. Então, assim, talvez o seu propósito possa ser isso, o seu jejum possa estar ligado a isso, né? Se alimentar mais de plantas, sementes, vegetais, frutos. Agora, no final do ano, eu fui ao mercado. Gente, o que eu comprei de frutas diferentes, cereja, figo, pêssego, ameixa, sabe? Deus é muito perfeito. Quando a gente para observar os detalhes do que Ele criou pra gente se alimentar, e claro que posteriormente na Bíblia Ele fala sobre a proteína animal, sobre leite. Tem alguns animais que a Bíblia
Bíblia não diz que a gente não pode comer, né? Mas isso é assunto para um outro vídeo. Mas a gente precisa ter essa consciência também. Não é ser magro ou enfim, é sobre a conexão com Deus, com os alimentos, com a comida de verdade. Eu sempre uso essa expressão, comida de verdade, comer menos e melhor, comer comida que vai nutrir não só o corpo, mas a alma, os nutrientes, o nosso emocional também. Então isso é muito importante, tá na Bíblia também, né? Já estudei tanto a espiritualidade, budismo, hinduísmo, reiki, ayurveda. Eu amo esses todo tipo de ensinamento que nos aproxima mais de Deus e de nós mesmos, né? Então essa passagem pra mim ela é muito marcante. Eu acho que assim fez todo sentido ligado à passagem de Lucas. E aí, finalizando o devocional de hoje, veio o Salmo 1, né? O primeiro Salmo, que é o que eu falei. Eu não vou ler o Salmo, acho que cada um vai ter a sua interpretação, mas é um Salmo lindo, é um Salmo muito claro sobre Deus. E o que eu acho mais incrível, que fez todo sentido para fechar essa mensagem, não só ligada à nossa mudança, mas ao momento que a gente está passando de virada de ano, ele diz o seguinte: que como é feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios, né, ou não imita os pecadores, porque no final ele deixa bem claro, o caminho dos ímpios leva à destruição. E essa passagem do Salmo faz tanto sentido porque a gente estava falando sobre isso, sobre ele nos acolher, nos receber como nós somos. Mas precisa haver essa mudança de mentalidade, para que não sejamos como os pecadores que imitam os ímpios, porque o caminho é a destruição. Então ele está nos dando uma chance de mudança para que a gente viva o melhor que ele tem para nós, porque ele ainda diz: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. O que é meditar dia e noite? É fazer a meditação? É fazer a meditação, que a meditação é muito importante, mas a meditação, a oração, o devocional, a leitura da Bíblia, é estudar a palavra, é estar na presença de Deus dia e noite, não é só uma hora do seu dia. Orar não é pegar a Bíblia e ler por uma hora, é agradecer o almoço, o jantar, por estar vivo, por respirar. Orar é estar na presença constante de Deus. E pra mim a parte mais linda é essa, né? Dar fruto ao tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera, ou seja, se estivermos na presença, se nós estivermos nos adequando na obediência a Deus, aquilo que ele diz que é certo, modificando, né, melhorando o nosso eu para se adequar à realidade e à verdade de Deus, o fruto vem no tempo certo. Quantas vezes a gente se questiona, né? E aí o fruto vem no tempo certo, é no tempo dele, e as suas folhas não murcham, ou seja, aquilo que a gente já tem vai permanecer, e só virão coisas novas e melhores no futuro, porque é isso que ele faz. Ele é lindo, ele é perfeito, e ele faz tudo o que for o melhor para nós, mas nós temos que estar prontos, nós temos que ser melhores para ser dignos de tudo que ele tem para nós. E tudo que ele faz prospera, ou seja, se tem Deus não tem como dar errado. Tudo é melhor. Então é isso, gente. Eu queria deixar essa mensagem porque eu acho que fez muito sentido pra mim. Queria compartilhar com vocês, porque eu acho que coisa boa tem que ser compartilhada. Eu acho que a mensagem é muito clara. Todos nós somos pecadores, todos nós erramos. Deus nos acolhe, nos recebe como nós somos, mas nós precisamos modificar as nossas ações, os nossos hábitos. Precisamos colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que ele nos envia, que ele nos ensina, para que nós sejamos dignos de receber tudo que ele tem pra nós, né? O jejum, o propósito é uma forma de se aproximar de Deus, de estar na presença dele também. Os alimentos que ele mandou para nós nutrem não só o nosso corpo, mas a nossa alma. A gente precisa estar atento a todas essas coisas. E para fechar, os ímpios, e aqui eu vou deixar uma mensagem para algumas pessoas que elas sabem quem são, e é uma mensagem assim de coração, de verdade. Os ímpios, o fim deles é a destruição. A nossa salvação, ela é individual, apesar do nosso compromisso com Deus ser coletivo. A gente precisa ajudar uns aos outros. Mas a salvação é individual. Só é ajudado aquele que quer ser ajudado. Então, pense em você. Cuide de você. Seja a sua melhor versão para você poder cuidar do outro também. Que esse 2025 traga esse entendimento de que aqueles que estão na presença dele, aqueles que estão
pondo em prática tudo o que Deus nos ensina, esses sim terão os frutos no momento certo, as suas folhas permanecerão e tudo que colocar a mão vai prosperar, porque é isso que Ele tem para nós. Mas nós temos que dar o nosso passo, nós temos que assumir as responsabilidades, não culpa, mas as responsabilidades da nossa vida e seguir aquilo que Ele nos ensina e viver uma vida linda, plena, próspera, abundante e muito feliz. A bateria acho que tá em 3%. Eu preciso finalizar esse vídeo primeiro dizendo que eu agradeço demais a todo mundo que me acompanhou esse ano de 2024 aqui no canal, no Instagram, todos os meus amigos, familiares, todo o pessoal da igreja, todo mundo que eu amo. Eu agradeço muito por tudo que vocês contribuíram para ser quem eu sou positivamente. Eu desejo um 2025 maravilhoso, abençoado, próspero, abundante e que todos nós possamos florescer em nós mesmos, flores lindas, flores maravilhosas, colocando Deus como o centro da nossa vida e vivendo a vida que nós merecemos o melhor, mas que a gente também possa assumir as nossas responsabilidades e assumir o papel da nossa vida, para que 2025 seja um ano abençoado e de muita luz e prosperidade na vida de todo mundo. Um beijo grande, uma excelente virada de ano para vocês, um 2025 lindo e abençoado, e se Deus quiser, em 2025 nós estamos aqui de novo. Beijo!